Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. Dessa vez para falar sobre um meio de semana espetacular para as equipes alemãs nas competições europeias. 6 jogos, 6 vitórias, um meio de semana realmente fantástico que colocou os times da Bundesliga em ótima posição para avançar à próxima fase, alguns deles já bem encaminhados, outros nem tanto por estarem em grupos difíceis. Vamos comentar sobre tudo isso ao longo da próxima hora de debate, que também tem outros 2 participantes, como de costume. Primeiramente, eu dou as boas-vindas ao meu companheiro Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan? Seja muito bem-vindo. Olá, Guilherme. Olá, ouvinte do Chucrute. Mais uma rodada de Champions League, uma rodada muito boa, né? Uma rodada que o Borussia Dortmund venceu jogando bem. O Bayern de Munique também, que ficou lá até os 80 no 2-2 com o Salzburg e conseguiu aplicar um 6-2. O Borussia Mönchengladbach aplicando 6-0 no Shakhtar. Então, muitos clubes alemães fazendo aí seu papel e fazendo bem, né? O próprio Leipzig também, que virou o PSG e venceu por 2-1. Então, os alemães foram muito bem na Champions League e também na UEFA Europa League, né? Com o Hoffenheim vencendo e Bayer Leverkusen também. Uma semana muito boa para o futebol alemão. Inclusive, ofensivamente, quase todo mundo marcando vários gols nessa rodada de meio de semana. Na Champions League especificamente, Plea marcou 3 gols, Haaland marcou 2, Lewandowski marcou 2. Os artilheiros guiaram as suas equipes a esse 100% de aproveitamento dos alemães. E o Leipzig é um time que não tem artilheiro, não tem um centroavante, não teve nessa partida contra a equipe do PSG e ainda assim saiu vencedora. Dou também as boas-vindas a outro integrante do Chucrute FC do Rio de Janeiro, meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Tudo bem sim, xará. Já até... Hoje a gente tá meio. Vou tentar acelerar um pouco hoje o ritmo do programa, só para até complementar a tua informação. Nos 6 jogos onde os alemães estiveram envolvidos, tivemos 24 gols de todos eles. Ou seja, uma média de 4 gols por jogo. Então, acho que o desempenho em números é muito bom, mas também o desempenho no geral, né? O resultado está aliado ao desempenho. E isso é muito bom. Eu acho que o futebol alemão nunca viveu um momento tão especial nessas competições europeias nesses últimos anos. Considerando só a Champions League, foi a 4ª vez que as 4 equipes da Alemanha conseguiram vencer todas elas na mesma rodada. A última vez tinha sido na temporada passada, na 4ª rodada da fase de grupos. Anteriormente aconteceu na 3ª rodada da temporada 14-15 e a primeira vez que isso aconteceu foi na 2ª rodada da fase de grupos da temporada 13-14. Na temporada passada, o Leipzig esteve ao lado de Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen nesse feito. E nas anteriores, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Leverkusen estiveram acompanhados pelo Schalke 04. Bom, e vamos então começar o nosso debate. Antes, agradecendo, é claro, aos nossos ouvintes, a todos que acompanham o Chucrute FC, em especial aos nossos padrinhos que contribuem tanto para o nosso trabalho, para as nossas discussões. E lembrando, se você está conhecendo o Chucrute FC agora, se você está começando agora a acompanhar os nossos podcasts, eles estão disponíveis nos principais agregadores: Google Podcasts, Deezer, Spotify. E também a gente coloca os nossos episódios no YouTube como uma alternativa para você que eventualmente prefira ouvir a gente dessa forma. Vamos então começar o nosso debate em ordem cronológica, falando do maior massacre que tivemos nesse meio de semana envolvendo as equipes da Bundesliga, porque o Borussia Mönchengladbach foi até a Ucrânia visitar o Shakhtar Donetsk e enfiou 6-0.
grande resultado da equipe dirigida pelo Marco Rose, Xará, porque nós tivemos em campo duas equipes que nas duas primeiras rodadas, contra Real Madrid, contra a Inter de Milão, duas equipes de maior investimento, de maior poder financeiro, apostaram muito na defesa e nos contra-ataques. Foi assim com o Shakhtar e com o Gladbach. Nesse jogo na Ucrânia, quem tomou mais as rédeas, quem assumiu mais o comando foi o Borussia Mönchengladbach, e isso desde o primeiro minuto da partida, e isso acabou se convertendo em muitos gols. Foi realmente dominante essa atuação do Borussia Mönchengladbach, que matou o jogo já no primeiro tempo, né, Xará? Sim. Uma coisa que me trouxe foi até engraçado a gente ver isso durante o jogo, que foi a UEFA compilando a reação do técnico Luiz Castro durante a partida. A cada gol, a cada lance do Gladbach no ataque era bem cômico ver a reação dele de chateado, de bravo com a sua equipe. E a gente até conseguia entender o que ele falava em alguns momentos, né? Pedindo para os jogadores levantarem a cabeça, continuarem lutando de alguma forma. Sim. Do jogo em si, o Gladbach foi dominante. Foi até incomum a gente ver nos adversários do Shakhtar, a gente vê todas as equipes plantando a sua última linha e conseguindo ganhar todos os confrontos nas lados do campo contra os defensores do Shakhtar, né? A gente vê que tinha sempre os confrontos individuais, 5-5. O Gladbach estava com bastante jogadores tentando apostar, né, nessas vitórias da última linha, e foi dessa forma que principalmente gerou o primeiro e o segundo gol. O primeiro gol, acho que isso fica bem mais claro, né, porque a bola chega na direita pro Leiner, o Leiner cruza e o Plea faz 1-0, mas no decorrer do jogo você também observa esse tipo de característica. E o mais importante de tudo isso, o Gladbach não deixava espaço lá atrás. Uma transição que o Gladbach, bem a temporada passada, vem franca evolução à transição defensiva. O Shakhtar pouquíssimo sofreu nesse aspecto, e a gente viu que o jogo estava muito na mão. Foi muito difícil para o Shakhtar, depois de ter tomado aqueles 3 primeiros gols, né, porque o intervalo para o quarto e o quinto e o sexto são um pouco maiores. Ali você já via que o Gladbach já tinha controlado, já tinha feito o que quis. E aos poucos foi só dosando o ritmo, foi administrando o jogo à sua maneira e trazendo cada vez mais o jogo à sua característica, né? Tanto que no segundo tempo o Shakhtar passa a ter um pouco mais também de volume, um pouco mais da bola, mas não faz muita coisa, não faz muita graça, e o Gladbach se estabelece e até amplia a sua vantagem. Com gols do Thuram, e outros também, boa participação também do Plea, do Stindl, que é um jogador que alguns núcleos do Gladbach aqui no Brasil não gostam muito, mas eu sou fã desde os tempos de Hannover, então é um jogador que me agrada e novamente fez um bom jogo. É sempre um bom suplente, quando você não consegue ter o Hannes Wolf, ou o Thuram, ou o próprio Plea no ataque. Jogador que te dá muita variabilidade dentro do campo. Gosto bastante disso. Jogador de boa qualidade no passe. O Gladbach marcou 3 gols logo na primeira meia hora de jogo. Foi para o intervalo já vencendo por 4-0. E aí no segundo tempo realmente só controlou a partida e fez mais 2 gols para fechar a conta. Agora, foi impressionante como o Gladbach comandou o jogo sabendo usar a sua força, né, e a sua qualidade com a bola no pé. Força para marcar, porque nos primeiros 30 minutos de jogo o Shakhtar mal conseguia sair da defesa, tentava sair da defesa com trocas de passes curtos, saindo com a bola no chão, mas o Gladbach pressionava a todo momento, conseguiu criar gols e outras oportunidades roubando bolas lá na frente. E qualidade também no passe, porque quando o Gladbach precisava construir a jogada desde lá de trás, também tinha ótimos passadores com Ginter, com Neuhaus, com Hoffmann. O primeiro gol que o Xará citou surgiu de um ótimo lançamento, se eu não me engano, do Neuhaus, colocando o Leiner na velocidade para correr pela ala direita do campo. Enfim, é um time que já mostrou em outras partidas dessa temporada que tem muita qualidade para jogar, que tem muita qualidade para trocar passes ali na altura do meio campo, e mostrou isso novamente. E Jonathan, a situação no grupo do Borussia Mönchengladbach, a gente esperava uma dificuldade enorme para a classificação, ainda não está fácil, não podemos dizer isso, mas
pô, diante de um grupo que tem Real Madrid e Inter de Milão, tudo que você pede a Deus é ser líder na terceira rodada, não é? Com certeza, Guilherme, um grupo muito complicado e assim, né, o Borussia Mönchengladbach poderia estar muito melhor se não tivesse sofrido 2 gols nos 2 jogos contra Real Madrid e contra a Inter, né, 2 gols nos minutos finais, né? Já pensou se tivesse com 9 pontos ali em primeiro? Aí Fantástico. já teria assim encaminhado de fato a classificação mesmo num grupo tão complicado, né? Eu acho que o Gladbach vai ter que agora se impor novamente contra o Shakhtar, vencer de novo o Shakhtar na próxima partida da UEFA e principalmente se impor diante da Inter. Como eu falei nos primeiros casts sobre as competições continentais, que eu acho que o adversário que o Gladbach deveria focar em tirar pontos e brigar pela classificação seria a Inter de Milão. Mas como o Real Madrid também tropeçou nesse grupo, deixou tudo muito embolado, quem sabe aí não passa, talvez mesmo o próprio Borussia Mönchengladbach junto com o Shakhtar, né? É um grupo que realmente está muito embolado, mas acredito que vai prevalecer ali a força do Real Madrid também, mas tudo pode acontecer. Falando um pouco do jogo, o Shakhtar teve até mais a posse de bola, só que foi muito neutralizado pelo meio-campo do Borussia Mönchengladbach. O Christoph Kramer e o Florian Neuhaus fizeram uma boa partida. O Neuhaus geralmente é o que chega mais à frente com bons passes e tal. O Kramer mais de contenção. Apesar que o segundo gol é do Kramer, né? A UEFA dá como gol contra do Bondar, defensor do Shakhtar, mas eu acho isso totalmente um erro. Concordo. O Kramer chuta a bola simplesmente só desvia no defensor e entra, e a UEFA dá como gol contra do jogador ucraniano, o que eu acho totalmente errado. Já não é a primeira vez que tivemos aí um gol em competições da UEFA que a bola desvia apenas no jogador e é constado como gol contra, né? Acho que já chegou no momento deles começarem a analisar o que é gol contra realmente ou não. E vocês já falaram aí do Stefan Leiner, que também deu a assistência para o primeiro gol, para o gol do Plea, e também o Ben Sebaini pela esquerda, né? Eu acho que os dois laterais, os dois alas do Borussia Mönchengladbach apoiam muito bem a equipe do Marco Rose, né? O Ben Sebaini é até quem faz o quarto gol lá no fim do primeiro tempo, quando tá prestes a acabar ali o primeiro tempo, e já não é de hoje que a gente vê ele marcando uns golzinhos aí pelo Borussia Mönchengladbach. Desde quando ele chegou à equipe, ele balança as redes, até bate cobrança de pênaltis e etc. É um bom jogador. O Lars Stindl também é um jogador já eu acredito que é muito querido. O Monteiro falou aí que tem uns núcleos, se calhar é aqui do Brasil, que não gosta muito dele, mas eu acredito que é um jogador que a torcida do Mönchengladbach gosta dele. Infelizmente sofre bastante com lesões, mas já vem de alguns anos aí sendo um dos principais jogadores da equipe, né? E jogando ali como uma espécie de meia, de falso 9, uma função que ele faz bem. Ele jogou muito bem nesse jogo e pôde contribuir até mesmo marcando um gol que ele finalizou ali na bola que foi recuperada rápido, na falha do goleiro do Shakhtar. O goleiro do Shakhtar, que com todo respeito também estava muito mal na partida. O Shakhtar, que teve o grande Piatov, que ainda está lá até hoje no banco de reserva, está com um goleiro titular atual realmente bem fraquinho, hein? Porque entregou esse quinto gol e não fez uma boa partida. Mas a equipe do Mönchengladbach tá bem, com o Jonas Hoffmann, com o Marcos Thuram, o Alessandro Plea fazendo 3 gols no jogo. Também a zaga lá bem sólida com o Ginter, o Ved. Acredito que tem chance sim de bater de frente com o Inter e com o Real Madrid e avançar nesse grupo. Sabe um ponto? Eu acho que o próximo jogo é conta de luz para o Gladbach. O Gladbach precisa somar esses pontos. Eu acho que apenas os empates contra Real Madrid e Inter, eu acho que compensa. Porque não só pela situação dos pontos já está bem estabelecida, mas também o desempenho. Então, é só esse comentário mesmo. Eu acho que a grande final é o próximo jogo, porque você já consegue eliminar pelo menos um concorrente bem forte ali na sua disputa pela Europa League, que apesar desse grupo com o Gladbach na frente, eu acho que é um grupo ainda muito imprevisível, ainda mais pela questão da Inter e o Real Madrid sendo equipes de camisa. A gente sabe que às vezes o desempenho dessas equipes grandes às vezes acaba, por um período não acaba aparecendo, mas uma decisão, a camisa, né, sempre pode pesar. Então, qualidade individual que inegavelmente tem muita também desse lado. Sim, com certeza. Então, por isso que eu ainda não consigo
tirar esses dois times do bolo. E também já não dizer que talvez um já esteja eliminado. Tá tudo muito embolado. Esse grupo eu sempre previ como muito traiçoeiro, desde que ficou definido dessa forma. Sim, continua embolado. E dando um destaque individual, aquele jogador que talvez teve a melhor atuação individual nesse meio de semana pela Champions League foi possivelmente o Alassane Plea. Marcou 3 gols, deu uma assistência. No último podcast eu até destaquei o atacante francês pela qualidade dele no passe, ele que ajuda muito na saída de jogo do Gladbach, às vezes recuando, ficando de costas para o gol para ajudar a levar a bola até o ataque. Nesse jogo contra o Shakhtar mostrou muita qualidade finalizando. Marcou inclusive um golaço em um chutaço de fora da área. O Plea teve uma excelente atuação. E inegavelmente, realmente, esse grupo é muito equilibrado. Ainda é muito difícil dizer quem vai se classificar, quem eventualmente vai cair para a Liga Europa. Mas um alento para a torcida do Gladbach é que, olhando hoje à tarde aquele Twitter famoso do Mr. Chip, especialista em estatísticas sobre o mundo do esporte, ele coloca o Gladbach já com pouco mais de 70% de chance de classificação. Isso é só uma conta matemática que não leva em consideração a qualidade do adversário, mas não deixa de ser um alento para o torcedor do Gladbach. Aliás, todos os times alemães que estão na Champions League estão com mais de 70% de chances de avançar para as oitavas de final. Conforme o andar do podcast, eu vou informando as outras porcentagens das outras equipes. Mas de fato não dá para arriscar fora ainda Inter, Shakhtar ou Real Madrid dessa corrida. Passando para o outro jogo que tivemos na terça-feira, o Bayern de Munique até que sofreu por boa parte da partida, mas no final das contas acabou empilhando gols na meta do Red Bull Salzburg, vitória por 6-2 da equipe bávara. E, Xará, o Bayern de Munique, digamos, Hansi Flickismo não está em seu estado mais puro nesse momento. Sim, situações é capaz de impor 6 gols ao adversário. O Jonathan acho que até mencionou mais cedo, até os 30 do segundo tempo ainda estava 2-2 o placar. E por grande parte do jogo, o Salzburg ameaçou o Bayern de Munique, teve mais finalizações, só que no final não conseguiu conter o poderio bávaro. Cara, de fato, o fliquismo não teve uma tarde-noite, né? Em Salzburg não foi muito tranquilo, não. Até um pouco incomum também. Porque o Salzburg pressionava, mas pressionava bem diferente de forma das equipes da Bundesliga, não em questão de estrutura em si, mas em questão de efetividade. Conseguia dificultar mesmo, amassar e limitar a saída de bola do Bayern, né? Tanto que a gente viu muito, mas principalmente no segundo tempo, o Bayern usando muito o artifício da bola longa para tentar sair da pressão e contra-atacar, né? Mas essa segunda bola também não estava encaixando, então o grande problema residiu nisso, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado, porque o Salzburg inicia forte também, faz o gol na frente e o jogo tem que ficar franco, porque o Bayern também não quer perder o jogo. Então o Bayern vai para cima, consegue o empate, tem gol anulado, tem pênalti na minha visão não marcado, desmarcado, né? Mas que eu não manteria, confesso, achei que foi pênalti, mas o empata e consegue manter ali bem o ritmo depois desse gol. Não foi um jogo de fato de controle, né? Foi um jogo mais de transição o tempo todo e que depois a grande diferença do jogo no geral foi o gol de cabeça do Boateng, que fez um grande jogo até. Toda vez que foi confrontado, teve que defender um espaço, teve que ficar um pouco mais adiantado, se saiu bem, conseguia roubar as bolas, então teve uma atuação muito destacável nessa partida. Uma boa surpresa, né? Porque o Bayern necessita de todos os seus defensores muito bem, muito ativos, com um bom nível. O Alaba, por sinal, teve uma atuação até um pouco abaixo. O Coman, também numa gangorra de atuações, ele não jogou bem, tanto que todo mundo da Bayern Twitter ficou muito contente quando ele saiu e entrou o Sané, que de fato, além de um golaço, ele e o Bunassar pela direita fizeram um bom jogo. Então foi isso, né? Depois eu acho que o jogo
ele retoma o controle do Bayern após o gol do Boateng e faz o quarto, quinto, sexto gol. Bayern de Munique, uma de 4 equipes nessa temporada da Champions League com 100% de aproveitamento até aqui. As outras são Manchester City, Liverpool e Barcelona. Agora, Jonathan, quero te ouvir também sobre o jogo, mas também sobre uma informação, uma notícia que saiu essa semana que é muito importante para o futuro do Bayern de Munique, porque a negociação para um novo contrato do lateral esquerdo / zagueiro Davi Alaba agora está paralisada. O Bayern de Munique colocou o dia 1º de novembro, ou seja, o último domingo, como um prazo para o Alaba dar uma resposta sobre a proposta oferecida pelo Bayern de Munique para a renovação de contrato. Essa resposta não veio e aí o Bayern de Munique retirou essa proposta da mesa e as negociações no momento estão paradas, o que abre uma brecha bem grande para que o Bayern de Munique perca esse importante jogador de graça no meio do próximo ano. Muito estranho isso acontecer com o Bayern de Munique, né, e acontecer com um jogador que já está no Bayern há muito tempo, né? Acredito que o próprio Alaba chegou a passar pelos núcleos mais jovens, né, de categorias de base do Bayern. Acho que ele se formou no Bayern, né, como jogador. Não tenho total certeza, mas acredito que sim. E ver ele saindo dessa forma, né, que eu sinceramente já vejo ele com o pé do lado de fora. Ele, pelas atitudes, né, do jogador, já mostra que não está muito disposto a renovar o contrato e talvez isso esteja refletindo até mesmo no desempenho, né? Como o Guilherme Monteiro falou, o Alaba não foi um dos melhores jogadores do Bayern de Munique na partida, muito pelo contrário. E eu já vi também falando em alguns tabloides, né, que ele tem um interesse de jogar como meio-campo e que no Bayern isso está um pouco inviável para ele, tipo, jogar na meia esquerda, aberto, digamos assim, e ele pretende ir para um clube que ele possa também começar a jogar no meio-campo. É uma das vontades aí do austríaco Alaba. Agora, falando do jogo, realmente, como o Guilherme Monteiro também falou, foi um jogo mais de transição. O Bayern de Munique não teve assim o controle do jogo, muito pelo contrário, tomou um gol com 4 minutos, teve o pênalti anulado aos 12 lá do Hernandes, que eu sinceramente não achei pênalti, eu acho que ele quem dá o contato no jogador do Salzburg e pede pênalti. E realmente o juiz foi bem ir lá no VAR e anular, na minha opinião. Logo depois, com 21 minutos, o Lewandowski empatou a partida também, um jogador que sempre está lá fazendo seus gols, né? E no segundo tempo, né, quando o Salzburg consegue empatar, né, depois de ter sofrido o gol do Christensen quando o Salzburg consegue empatar em 2-2, se eu não me engano, o Tolisso teve um lance também que a bola vai claramente no braço dele e sequer o VAR foi chamado, que eu achei errado. Acho que era um pênalti ali, um potencial pênalti pro Salzburg e que poderia também mudar um pouco o andamento do jogo. Não lembro bem se estava 2-1 ainda ou se já estava 2-2 no momento da partida, mas seria um pênalti que poderia ali ajudar a equipe do Salzburg a conseguir mais um gol na partida, né? Que fizeram uma boa partida, foram valentes, se impuseram. O Szoboszlai, acho que é assim que fala o nome do jogador, é um jogador muito bom, né, dessa equipe do Salzburg. Ele é observado aí por grandes equipes da UEFA, né? Um jogador húngaro e que deve em breve aí estar em alguma grande equipe da UEFA, e a gente sabe bem como o Salzburg revela grandes jogadores, né? A gente pode olhar aí pro Haaland na Bundesliga, o próprio Hee-chan lá, o coreano lá do Leipzig, entre outros, né? Naby Keita hoje em dia aí no Liverpool, passou pelo Leipzig, e também uma grande atuação do André Ramalho, o brasileiro zagueiro do Salzburg, ajudou. Para mim foi o melhor jogador do Salzburg no setor defensivo na partida, tirou muitas bolas ali, até interceptando chutes, entrando até mesmo na frente do goleiro algumas vezes, o que foi até meio engraçado, porque parecia que o Salzburg criava uma parede na frente do goleiro para não deixar a bola passar. Mas no fim das contas, né, depois que o Boateng faz aquele gol de cabeça lá aos 80, o Bayern começou a atropelar também. Um belíssimo gol do Leroy Sané, um chute muito lindo no ângulo, e realmente não está na melhor fase aí do fliquismo, mas foi o suficiente para poder vencer essa equipe do Salzburg e conseguir mais 3 pontos nesse grupo aí, um grupo que não é tão difícil assim, né? Acho que é só o Atlético de Madrid mesmo que pode dar algum sufoco para o Bayern.
Não adianta você parar o Bayern de Munique por 60 minutos. Você tem que competir por 90. Senão você vai ser atropelado na parte final do jogo. Foi mais ou menos isso que aconteceu nessa partida pela Champions League contra o Red Bull Salzburg. Agora, trazendo uma outra informação sobre a questão contratual do Davi Alaba, eu li hoje mais cedo na Kicker que a intenção do Alaba e do seu agente é colocar o salário do Alaba no mesmo patamar de duas das grandes estrelas do Bayern de Munique, Lewandowski e Neuer. Essa parece que não é a intenção dos diretores do clube, que pelo menos até o momento não desejam aumentar a proposta que já foi oferecida ao jogador austríaco. O Bayern de Munique agora volta suas atenções para o grande jogo que teremos no sábado, o Der Klassiker contra o Borussia Dortmund. Borussia Dortmund que também saiu vencedor nesse meio de semana. Lewandowski marcou 2 para o Bayern de Munique, Haaland marcou 2 para a equipe do Borussia Dortmund. E eu até comentei alguns episódios do Chucrute, Xará, que o Borussia Dortmund estava com dificuldades para quebrar retrancas, que não havia marcado ainda nenhum gol nos primeiros 30 minutos de jogos da Bundesliga ou da Champions League. Contra o Bruges, fora de casa, só precisou de pouco mais de meia hora para matar a partida. 3 gols em pouco mais de 30 minutos resolveram a parada para a equipe de Lucien Favre, que saiu lá da Bélgica com uma vitória bem tranquila. Rapaz, eu jurava que o Lucien Favre já tinha chegado no teto do seu trabalho. Mas não, ele sempre consegue uma alternativa para escapar da demissão. Esse é malandro. Mas enfim, o jogo foi aos poucos se moldando a característica do Borussia Dortmund, né? Eu acho que teve uma leitura também muito importante da equipe logo ali após o primeiro gol, que foi você, bom, já que eu não consigo construir com a bola, tendo a bola no meu pé, eu vou tentar atrair o meu adversário e tentar explorar os espaços. Que é uma característica até mais condizente com o meu elenco. E foi dessa forma. O Borussia conseguia usar muito bem essa teórica saída de 3, né, com o Burke, com o Akanji e com o Witzel, dessa vez de zagueiro. Que atuação que esse cara fez, cara, absurda. Ele foi formado no Standard Liège, na Bélgica, mas parecia que ele estava jogando no quintal de casa. E o jogo era em Bruges, uma outra cidade também próxima ali. Mas enfim, o grande jogo do Witzel. E dessa forma, né, você usando muito bem o Haaland jogando de costas, que eu acho que foi o ponto alto desse jogo. O Haaland, eu dificilmente lembro, desde que ele chegou ao Borussia Dortmund, uma atuação tão completa dele jogando de costas, perdendo pouquíssimos confrontos e sendo muito inteligente, porque ele tem um certo costume de receber de costas, tentar girar e acelerar. Dessa vez não, ele sempre tentou muito mais tentar receber, girar e passar. Então ele sempre conseguia acionar o Reina, acionar o Hazard, seja qual for os lados, né? Porque os 3 ali da frente também estavam se movimentando bastante. Tanto Reina, tanto Haaland, tanto Reina, tanto Hazard, tanto Brandt. Então estava um time móvel, estava muito agradável de se ver jogar. E assim foi saindo os gols, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. O Meunier também, que a gente tanto reclama, chegou muito à frente, mas infelizmente é impossível ele não sair com algum erro de jogo. Ele errou simplesmente tudo. Ele furou no lance, perdeu o gol debaixo da trave. É um festival esse cara. Tá virando meu novo primeiro gol, se eu não me engano, saiu de uma furada dele, né? Sim, exatamente. Exatamente. Tá virando meu novo Henrique, meu queridinho. Mas enfim. Mas enfim, eu acho que até esse jogo foi muito interessante tanto para Bayern, tanto para Borussia, para não só salientar suas dificuldades, mas também trazer um pouco de contexto que vai ser o jogo de sábado. Porque eu acredito muito nesse tipo de jogo. Um Bayern sufocando muito o Borussia tendo que ser muito inteligente para sair da pressão e acionar os espaços, usando muito o Haaland, seja por cima, seja por baixo. E eu acho que foi um jogo muito bacana também, até para testar esse tipo de configuração de time. E até falando um pouquinho, Jonathan, sobre esse jogo de sábado, curioso ver o Lucien Favre mantendo a linha de 4 defensores, né? Já são 4 jogos com essa formação e os 4 sem sofrer gols.
Dessa vez ele tinha novamente opções bem reduzidas para colocar como zagueiro. Mats Hummels saiu contundido da última partida pela Bundesliga. Ainda é dúvida, inclusive, para sábado. Ele quer jogar contra o Bayern de Munique, mas não sabemos se ele terá condições. E o Witsel, tão elogiado pelo Xará, pelo Guilherme Monteiro, fez dupla de zaga com Akanji. Será que o Lucien Favre vai manter esse esquema para o restante da temporada e especificamente para esse jogo contra o Bayern de Munique? Até agora está funcionando. Eu acredito que sim. Ele, quando mudou para aquele sistema com 3 defensores, ele estava buscando uma alternativa no momento que ele não conseguia tirar mais nada do time e o Dortmund estava mal na temporada passada e ele tentou esse esquema. Sendo que, como eu disse também em alguns casts passados, o Dortmund sempre teve como costume de jogar nesse tipo de esquema, né, com 2 laterais que chegam à frente, como é o caso do Rafael Guerreiro pela esquerda, né, fez muito isso pelo Lorient, na época que jogava na França ainda, e é um jogador que chega muito bem. O Thomas Meunier também como o Guilherme falou, né, sempre tem que ter algum erro, é um jogador que sinceramente é bem fraquinho, é jogador para compor elenco, não é para você ter como titular. Ele até dá assistência, né? Ele chega bem ao ataque no terceiro gol e toca para o Haaland, pro lado, para o Haaland só finalizar e fazer. Mas é um jogador que realmente, ao longo da temporada, a gente vai reclamar muito dele aí. Assim, gostei do Axel Witsel como defensor, assim como também já testaram o Thomas Delaney, assim como também no passado testavam bastante Julian Weigl, assim como o Emre Can também tem jogado na zaga. Só que assim, né, evidencia o problema que o Dortmund tem na questão da zaga, porque zagueiro mesmo tinha, por exemplo, que poderia jogar de zagueiro o Lucas Piszczek, e o Lucas Piszczek ficou no banco, né? A gente sabe que ele é lateral de origem, mas se tornou um defensor nos últimos anos. E, por exemplo, num jogo como esse, o técnico preferiu usar um volante, no caso o Axel Witsel, que eu não me lembro de ter jogado uma outra vez pelo Dortmund como zagueiro, acho que foi a primeira vez. Eu acho que, tipo assim, é um time que toda rodada, seja de Champions ou de Bundesliga, tem no mínimo 2 ou 3 alterações de jogadores. Eu não consigo ver o Dortmund ter uma certa consistência no esquema, na formação mesmo. Nesse jogo, por exemplo, o craque Sancho nem jogou, né? Ficou no banco, não entrou, mostrando também como é estranho, né? Eu acho um time muito estranho. Como o técnico também demora para mexer, só foi mexer com 72 minutos. O próprio Reinier, já tá rolando burburinho na mídia aí que o Real Madrid está insatisfeito, que o próprio jogador também talvez esteja insatisfeito, porque o jogo já 3-0 desde o primeiro tempo. No momento assim do primeiro, quando voltou para o segundo tempo, o jogo ficou um pouco morno. Poderia já acionar o menino, sabe, dar minutagem para ele, o jogo já praticamente na mão, testar ele aí no lugar do Haaland, talvez poupasse o Haaland mesmo ou outro jogador, tendo em vista que tem o Der Klassiker chegando, né? Então eu acho que é um técnico que a gente já reclamou bastante, falar mais do mesmo. Mas assim, foi um Dortmund que foi muito bem, principalmente no primeiro tempo. Matou o jogo no primeiro tempo, no segundo foi morno, já estava com o resultado na mão, não se esticou muito para poder ampliar o placar, entendeu? Manteve ali na medida do possível. Foi uma partida boa, uma partida que talvez seja a melhor do Dortmund na temporada pelo primeiro tempo. O Dortmund que tem o costume de melhorar geralmente no segundo tempo da partida, né? Nesse jogo foi ao contrário. Começou muito bem no primeiro tempo. Então foram 3 pontos muito importantes conquistados na Bélgica, né? Conseguiu assumir a liderança do grupo com 6 pontos, um grupo muito embolado, né? A Lazio também que tropeçou, né? Digamos assim, empatando com o Clube Bruges e com o Zenit, porque a Lazio para mim é o potencial rival desse grupo, né? O time mais forte, que deve se classificar junto com o Dortmund. Então também aí tropeçando, o que é bom para o Borussia Dortmund, acredito eu. O Clube Bruges também em terceiro ali com 4 pontos, mas não deve trazer muitas dificuldades no próximo jogo em Dortmund contra o Borussia. Xará, antes de mais nada, eu acho que a situação do Reinier é uma situação que eu fico triste, chateado, é óbvio, mas eu acho que a gente também tem que entender o motivo. Eu não consigo comprovar nada, por isso que também a minha afirmação talvez seja tratada como certo deboche. Mas é porque alguma coisa ele não deve fazer no treino. Porque o treinador, ele coloca porque é aquilo que ele avalia no treinamento. Talvez ele não esteja se esforçando o suficiente.
E aí lhe falta maturidade, gente. Poxa, nenhum treinador gosta de não contar com um atleta. Pode ser alguma dedicação de treino, pode ser algo assim. Porque ninguém descarta jogador fácil assim. A mesma coisa deve acontecer com o Murray. Ele deve ser um cara muito ruim de treino. Porque para ficar reserva do Meunier é complicado. Porque eu observei isso em 8 minutos em campo. O Murray fez muito mais do que o Meunier em toda a passagem dele até agora no Borussia Dortmund. Eu não, confesso que também não me agrada o que o Lucien Favre faz com esses dois jogadores, que são jogadores que particularmente eu gosto. Mas eu acredito que ele tem algum fundamento também por trás. Só que a gente não sabe, porque a gente não acompanha o treino, a gente não está lá no dia a dia. Então fica difícil, mas eu vou tentar novamente defender, entre aspas, né, mas tentar entender o argumento do que ele tem usado esses jogadores no banco. E outra coisa, o Witsel de zagueiro eu gostei bastante. Eu acho que vai ser mais uma opção para a posição. A gente já tem o Kahn, por mais que não sejam zagueiros puros, por assim dizer, a gente pelo menos tem essas opções. O próprio Piszczek que o Jonathan falou, acho que é bem interessante para a gente até mesmo ter uma variação para esses certos contextos de jogos que vão surgir. E esse jogo, por exemplo, era um jogo que pedia assim, um jogador com uma qualidade boa nas saídas. Já que a gente não tinha o Hummels, a gente usou o Witsel. Eu achei muito boa essa opção. Acho que agora lá em Dortmund tem que ter assim uma plaquinha: contrata-se volante para depois tornar-se zagueiro, né? É o lugar onde você chega volante e sai como zagueiro. E eu tô muito curioso agora para ver como vai ser a formação tática do Lucien Favre daqui em diante. Porque vamos voltar um pouco no tempo. No ano passado, ele mudou a formação tática para o 3-4-3 porque o Borussia Dortmund não conseguia segurar as vantagens que construía na partida. A equipe recuava, tomava pressão e acabava cedendo empate no final. Por isso, acabou mudando para o esquema com 3 zagueiros. Só que agora, nos últimos meses, nas últimas semanas, a equipe estava estável na defesa, não vinha sofrendo de nenhum problema relevante defensivo. O problema que surgiu, na verdade, foi físico. Os zagueiros começaram a desfalcar os montes, o Lucien Favre, e por isso que ele acabou apostando nessa alternativa. Agora vamos ver com qual opção ele escolhe para as próximas partidas, qual opção ele leva para esse duelo contra o Bayern de Munique. A Lazio, como o Jonathan falou, tropeçou na rodada, só empatou. E mesmo vencendo o Borussia Dortmund na estreia das duas equipes nessa Champions League, a equipe italiana agora está na segunda posição do grupo F. Borussia Dortmund, segundo o Mr. Chip, tem pouco mais de 79% de chances de se classificar para a próxima fase. Acho que é uma questão mais de saber se vai ser na primeira ou na segunda colocação. Próximo duelo contra a Lazio deve definir esse ponto. Acho que eu não falei a porcentagem do Bayern de Munique, mas é meio desnecessário também, né? Mais de 99% de chance de se classificar para a equipe bávara. Classificação mais do que encaminhada, provavelmente inclusive na primeira posição do grupo. A quarta equipe alemã que jogou nesse meio de semana pela Champions League não teve um placar tão elástico, não marcou tantos gols, mas foi quem teve possivelmente o resultado mais importante, porque apesar de não ter Mbappé, de não ter Neymar, era o PSG que estava do outro lado do campo, era o PSG, o visitante na Red Bull Arena. O Leipzig saiu com a vitória de virada, depois de sofrer um gol logo no início da partida, em uma falha feia do Upamecano, que não teve uma boa noite, não teve uma boa atuação, mas a equipe de Julian Nagelsmann conseguiu a virada com um dado curioso. Foi o primeiro time alemão na história a começar uma partida da Champions League sem nenhum alemão entre os seus titulares, só estrangeiros escalados no 11 inicial de Julian Nagelsmann, Jonathan. Tinha que ser o Leipzig para ser o primeiro clube alemão para não entrar com um alemão em campo, né? Entenda como quiser. Mas, enfim, sobre o jogo, acho que foi uma partida bem equilibrada, apesar do Paris Saint-Germain abrir o placar bem cedo, né, com o Di Maria. O Ninkun, um jogador que a gente já vem elogiando há muito tempo nesse time do Leipzig, fez um gol lá no fim do primeiro tempo, que foi lei do ex, né? Ele também é cria aí do Paris Saint-Germain. Mais uma vez o Paris Saint-Germain tomando um gol de equipe alemã de um jogador que foi gerido, foi
foi formado na base deles, né? Lembrando que o Kingsley Coman fez o gol do título para o Bayern e é um jogador que foi formado no Paris Saint-Germain, né? Paris Saint-Germain que geralmente cede seus jovens jogadores para outras equipes e acaba sofrendo com isso, né? Não foi diferente. Uma partida que traz muita coragem, muita ânimo, né, para essa equipe do Leipzig, depois de ter tomado uma saraivada lá do Manchester United, né, e conseguiu aí vencer o Paris Saint-Germain. Tudo bem, a equipe do Thomas Tuchel, a equipe francesa, estava bem desfalcada, sem encontrar com o Neymar, com o Mbappé, com os principais jogadores, né, os jogadores que desequilibram, né, de fato um jogo, uma partida. Mas foi uma vitória muito importante, né, da equipe do Nagelsmann, que eu acredito que embola ali o grupo e deixa o Leipzig vivo, né, vivo aí para pensar em avançar num grupo que tem Manchester United, Paris Saint-Germain e o Başakşehir, que venceu o Manchester United, né? Isso que eu acho que também é o ponto do grupo muito curioso, foi o fato do Manchester United ter tropeçado lá contra a equipe da Turquia. O PSG também parecia perder um pouco a cabeça, né? Não à toa o Gueye foi expulso também ao levar o segundo amarelo ali com 70 minutos, e lá no fim do jogo já o Kimpembe, defensor deles, também foi expulso, né? Mais problemas aí pro Thomas Tuchel nas próximas rodadas, que não vai contar com os 2 jogadores suspensos. O que é bom pro Leipzig, tendo em vista que o próximo jogo é justamente entre as 2 equipes, né? Que o calendário, né, da Champions é assim, né? Se espelha, né? Então vai ser muito bom aí pro Nagelsmann, que o PSG perde 2 bons jogadores, principalmente o Kimpembe, né, o zagueiro. E hoje em dia o Danilo Pereira, né, o português, é uma espécie de Witzel, uma espécie de Delaney, um volante que joga pela zaga, assim como o Marquinhos também faz lá no Paris Saint-Germain, né? Então é isso, mais uma vez o Angelino também fazendo uma boa partida pela esquerda, né? Um jogador que infiltra muito bem, com o compatriota ali, o Dani Olmo. Uma partida que o Leipzig fez o papel que tinha que ter feito, né? O futebol alemão, nessa rodada da Champions League, todo mundo venceu e venceu jogando bem. E o Angelinho chamou a minha atenção porque ele não se destacou só sendo lançado em velocidade, chegando na área usando a velocidade que tem, mas também passando a bola, sabendo ter calma e paciência para encontrar o companheiro livre. Foi dele o passe para o primeiro gol e foi dele o passe que gerou o pênalti que resultou no gol da virada. Eu acho que é justamente o grande jogador da temporada do Leipzig, né? Acho que perdeu o Timo Werner e todo mundo ficou naquela, chegou o Schick, chegou o Sorloth, chegou o Huang Hee-chan, mas o grande jogador mesmo dessa temporada do Leipzig, para mim, está sendo o Angelino, um jogador muito bom, né? O baixinho ali. E também o ponto positivo desse Leipzig é ver a volta do Forsberg, a boa forma, né? Já algumas rodadas da Bundesliga já, inclusive, que o sueco tem feito bons jogos. Nesse jogo foi ele quem bateu o pênalti, um pênalti que quase o Keylor Navas pega, acertou o canto, mas o Forsberg tá mostrando aquele bom futebol que ele mostrou na segunda temporada ali que o Leipzig chegou na primeira divisão do futebol alemão na Bundesliga. Grupo do Leipzig emboladíssimo, tem o Manchester United e o Leipzig com 6 pontos, PSG e o Başakşehir com 3. Segundo o Mr. Chip, a chance de classificação do Leipzig é de pouco mais de 73%, mas assim como no caso do Gladbach, ainda está tudo em disputa, é difícil excluir qualquer equipe da briga pela classificação para as oitavas de final. Agora eu queria chamar a atenção também para a atuação do Upamecano nesse duelo contra o PSG, porque vamos lembrar da semifinal primeiro, entre Leipzig e PSG, semifinal que aconteceu há pouquíssimo tempo, né? O Leipzig perdeu aquele jogo muito em razão das saídas erradas da defesa, né? De passes errados, principalmente do Gulaxi. O Gulaxi errou passes que resultaram em um gol anulado e um gol marcado pelo PSG. No terceiro gol do PSG foi o Mukiele que acabou perdendo a bola pertíssimo ali da própria área. E nesse jogo o Leipzig quase se complicou por esse mesmo motivo. O primeiro gol da partida, o gol do PSG, saiu de um passe errado do Upamecano. Entregou a bola para o Moise Kean, que deu a assistência para o Di Maria. Em alguns outros lances durante o primeiro tempo, o próprio Upamecano, mas também o Orban e o Konaté acabaram errando a saída de jogo de uma maneira que
quase comprometeu ainda mais a atuação do Leipzig, quase tornou a virada muito complicada para a equipe do Julian Nagelsmann. E o Upamecano, uma atuação frustrante, né, por parte do zagueiro francês, por ter basicamente entregado o gol ao PSG e também por ter cometido o pênalti que foi defendido pelo Gulaxi. Ele ainda também teve uma noite infeliz porque sofreu uma lesão muscular, deve perder aí de 10 a 14 dias. Sorte do Leipzig que tem data FIFA pela frente, tempo para o Upamecano se recuperar, mas não deixa de ser um reflexo dessa enorme sequência de jogos que as equipes classificadas para as competições europeias estão passando durante essa temporada. O Upamecano foi titular em todos os jogos do Leipzig até aqui nessa temporada. Todos os jogos oficiais o Upamecano estava como titular e a conta chegou para o Julian Nagelsmann. Vai passar alguns dias sem poder contar com o seu zagueiro. Agora a gente vai passar para Liga Europa, onde as equipes da Bundesliga também tiveram sucesso nesse meio de semana. 2 jogos, 2 vitórias. Primeiro tivemos o jogo entre Apoel Beersheva e Bayer Leverkusen. Vitória do Bayer Leverkusen por 4-2. Segundo jogo seguido que o Bayer Leverkusen vence por 4-2. E também tivemos no segundo horário, na segunda faixa de horário da Liga Europa, mais uma vitória do Hoffenheim, dessa vez 4-0 diante do Slovan Liberec. Hoffenheim, incrível nessa Liga Europa, 3 jogos, 3 vitórias. O Bayer Leverkusen foi derrotado na rodada anterior, tem 6 pontos na competição até aqui. Xará, algum comentário sobre essas 2 partidas? Bom, eu vou destacar individualmente dessa vez mais os atletas, né? Eu acho que o Florian Wirtz, nesse início de temporada, tem se mostrado um meia cada vez mais importante em toda essa engrenagem do Leverkusen. É um jogador que fez um gol hoje, teve uma boa atuação atuando exatamente nas costas da pressão, porque o Leverkusen claramente visou atrair bastante o Hapoel Beersheva para o seu campo e explorando muito as costas da segunda linha de marcação, ele recebendo, acelerando, acionando muito bem o Bailey, que também marcou 2 gols, o Amiri e o Alaro na frente. É um cara que tem demonstrado muita capacidade em condução, em passe e chegada na frente, além da finalização, né? Ele que detém o recorde de gol, de jogador que fez um mais jovem marcar na Bundesliga, tem se mostrado uma peça muito útil, um reserva, às vezes também titular, muito útil nesse plantel. É um jogador que me agrada bastante toda vez que eu vejo jogar. E também uma novidade para ele, né? Ele foi convocado pela seleção sub-21 alemã. Então ele vai integrar a seleção do Stefan Kuntz, que também tem nomes bem legais, o Manuel Winsheimer, o Florian Krieger, são alguns nomes que eu e o Thiago Barbosa comentamos na segunda Bundesliga, que são jogadores de promessas e são muito bons de fato. Não vão ter muito tempo jogando nessa divisão da classe baixa do futebol alemão, não. E no jogo do Hoffenheim, Guilherme, também, só para não passar despercebido, né, foi uma goleada aí contra o Slovan Liberec. Ressaltar o Munas Dabur, né, o atacante israelense, né, que vem já jogando bem já algumas partidas na própria competição, né, na UEFA Europa League. Acho que já foi o 3º gol dele. Ele que nesse jogo marcou 2 gols. O Adamian também marcou 2 gols, o jogador armênio. O brasileiro João Klaus foi titular como atacante nesse jogo, embora não tenha tido uma performance tão boa. Inclusive, se vocês forem ao SofaScore lá, ele tem a pontuação de 6.1 e, assim, foi o jogador que foi o ponto baixo mesmo daquele Hoffenheim, que está em média ali, pontuação 7.0 da equipe. Eu não pude assistir assim o jogo, mas na pouca chance aí que o Klaus está tendo, né, o brasileiro que eu já tinha falado sobre ele lá no episódio de guia, que era mais um brasileiro na Bundesliga, tá tendo poucas chances, mas nas chances que teve, parece que não ajudou o Hoffenheim mesmo numa goleada aparentemente fácil, né? O Hoffenheim tem um grupo ali com o Estrela Vermelha em segundo com 6 pontos, o Slovan Liberec em terceiro com 3 pontos e o Ghent da Bélgica com 0. O Hoffenheim lidera com 9 e já está com a classificação totalmente encaminhada, né? E deve seguir por essa mesmo.
E um time que está indo muito bem com o Sebastian Hoeneß, né, nesse início de temporada, principalmente no âmbito europeu. Na Bundesliga vem de uma sequência um pouco negativa, sem vitórias, mas na Europa League, de fato, resultados fantásticos até aqui. E destacar também nesse jogo do Hoffenheim o gesto de solidariedade dos jogadores da equipe alemã em razão das ofensas racistas sofridas pelo Ryan Sessegnon no início da semana, ele que foi alvo de comentários racistas nas redes sociais. Infelizmente, a gente ainda tem notícias como essa acontecendo no futebol, mas o Hoffenheim se posicionou, obviamente, contra esses atos racistas, se manifestou em apoio ao Ryan Sessegnon. O próprio Union Berlin, que foi o adversário do Hoffenheim na última rodada da Bundesliga, também manifestou seu apoio ao jogador do Hoffenheim. E nessa partida pela Liga Europa, os jogadores da equipe do Sebastian Hoeneß também prestaram a sua solidariedade. Agora, falando também do grupo do Bayer Leverkusen, a equipe do Peter Bosz divide a liderança com o Slavia Praga, 6 pontos para cada, enquanto o Nice e o Apoel Beersheva estão com 3 pontos. Nesse momento eu gostaria muito do Vitor Ravetti participando dessa edição do podcast, porque ele me ensinou exatamente como se pronuncia o Apoel Beersheva, mas tenho zero certeza se estou falando corretamente. Agora, um outro destaque sobre o Bayer Leverkusen é que o Peter Bosz, em comparação com o jogo anterior pela Bundesliga, trocou a linha de defesa inteira. Os 4 jogadores titulares foram diferentes. E o Wendel, o brasileiro Wendel, foi titular, mas acabou não aproveitando também muito bem a oportunidade. O primeiro gol da partida foi da equipe do Apoel Beersheva, num passe errado do brasileiro. Então fica esse destaque pela equipe do Bayer Leverkusen. Bom, e assim a gente chega ao final dessa edição do Chucrute FC, edição em que comentamos esse 100% de aproveitamento das equipes da Bundesliga nas ligas europeias nesse meio de semana. Agradeço a você, Jonathan, agradeço a você, Xará, pela participação, pelos comentários e agradeço, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui. Sábado tem Der Klassiker e ao final da rodada gravaremos mais uma edição do Chucrute FC, trazendo o melhor resumo em língua portuguesa da Bundesliga. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, um grande abraço e até a próxima.